Aqueles barulhos estranhos estavam me levando a crer que fosse um ladrão, mas quem dera fosse um ladrão, pois até eu ligaria para a polícia e eles resolveriam, mas aquilo só mesmo Deus. Onde eu morava sozinho era uma região de loteamento, ou seja, não tinha muitas casas por perto. A mais próxima ficava na esquina e o resto era casas em construção e muito mato. Minha casa ainda era bem simples. Tinha uma sala, um quarto, com banheiro, uma cozinha, uma área na frente e outra atrás, que também servia como cozinha. E além disso, tinha um muro baixo que circundava a casa. Pois bem, já fazia um ano que eu estava lá, pois tinha comprado meu pedacinho de terra para fazer minha casa. E depois da construção, eu estava muito feliz por ter minha casa própria. Por mais que ela ainda fosse bem simples, e até então nada tinha ocorrido de estranho lá, até a chegada da lua cheia. Era mês de outubro de 2014. Eu tinha conseguido um trabalho em um bairro próximo, mas como eu tinha uma bicicleta, demorava para chegar em casa, e isso ocorria por volta das 6 horas da noite. Na estrada que eu vinha sozinho era de terra, e a poeira densa, principalmente quando passava um carro, fazia eu chegar em casa todo empoeirado. Pois bem, chegava em casa, tomava um banho e ia fazer minha janta, e depois de um tempo ia para o meu quarto dormir. Comecei a notar que na rua, depois de um certo horário, passavam vários cachorros latindo e correndo em direção ao final da rua que se seguia. Nunca parei para pensar no que eles estavam atrás. Podia ser um animal comum, até porque lá na região era de mata, tinha bastante. Só que depois de uns dias acontecendo isso, passei a ouvir barulhos também enquanto os cães latiam. Havia um barulho a mais no meio deles. Parecia sons de passos pesados como de um cavalo. Poderia ser até mesmo um cavalo, porque eu via muitos pastando na região. Certa noite, eu já havia terminado de jantar e estava deitado, quando escutei os barulhos na área, que servia como minha cozinha. Tinha alguma coisa fuçando nas coisas. O som era bem alto. Então, pensando ser um animal, deixei para lá e fui dormir. Por algumas noites, eu ouvia o som, mas nem ligava. Até que, falando com um colega de trabalho, ele me disse que poderia ser um ladrão que estava fazendo as coisas, os barulhos, e vendo a melhor maneira para entrar na casa e roubá-la. Ele ainda me perguntou se tinha sumido alguma coisa ou se tinha algum rastro, mas não tinha sumido nada, e enquanto aos rastros, o chão era de cimento grosso e nos arredores tinha uma leve camada de capim que cobria quaisquer rastros. Voltei para casa com aquela dúvida na cabeça e resolvi que iria ver quem estava fazendo os barulhos, e seria naquela mesma noite. Mas, por incrível que pareça, nada veio aquela noite e nem nas noites seguintes. Já tinha até mesmo desistido, mas em uma noite tudo começou de novo. Percebi que os sons só tinham na época de lua cheia. Estranhei, porque se fosse um ladrão, ele viria no escuro e não com a lua cheia para iluminar, não é mesmo? Mas como eu queria saber o que era, me preparei. Cheguei do trabalho no mesmo horário, tomei um banho, jantei e fiquei na sala com as luzes apagadas, apenas com a luz dos postes e da lua que chegava. Era 9 horas, então ouvi passos na rua que vinham em direção à minha casa. Fiquei ouvindo os passos que iam pelo lado de fora e vinham pela lateral do muro. Levantei-me vagarosamente e fui em passos largos para a porta da cozinha. Enquanto isso, aquela coisa lá fora
ia se aproximando dos fundos. Então, ouvi um barulho. Aquilo tinha pulado para dentro de minha propriedade, e agora eu conseguiria ver quem era. Seus passos pesados já estavam na cozinha. Aquilo parecia que andava de saltos, pois tinha um barulho estranho enquanto aquilo andava. A partir daquele momento, também comecei a ouvir uma respiração pesada que vinha do lado de fora. A coisa estava mexendo em alguns sacos que eu havia deixado lá pela manhã. Então, aproveitei que os barulhos e abri a porta para surpreender o ladrão. E foi quando eu tive uma desagradável surpresa. O que eu vi começava com a letra L. Sim, mas não de ladrão, e sim lobisomem. Era uma besta que estava mexendo nas coisas, e quando ela percebeu ali, a vê-la, se pôs em pé, e aquilo passava dos 2 metros de altura facilmente. Aquilo era magro, com braços longos, garras nas mãos, pernas tortas, uma cabeça enorme de cachorro misturada com porco, ou sei lá, olhos amarelos brilhantes e um odor insuportável. Aquilo rugiu e tentou contra mim, que rapidamente fechei a porta e corri para a sala. Enquanto isso, a fera investia contra as portas e janelas. Já não sabia mais o que fazer. Então, lembrei-me das histórias que minha falecida avó me dizia, que se caso um dia eu desse de cara com um lobisomem, dissesse para ele voltar no dia seguinte para pegar um punhado de sal, e assim eu fiz. Gritei para a criatura, e assim que ela ouviu, rugiu como um urso, soltou um uivo estridente e grosso, e saiu em galopes naquela estrada, e sumiu. Passei a noite e o resto da madrugada em claro, com medo da fera voltar. E de dentro de minha casa, eu ouvia seus uivos ao longe, até próximo do sol nascer. Às 6 horas, já me preparava para ir para o trabalho, quando eu vi som de palmas no portão. Saí para fora e vi um senhor bem velho. Dei bom dia e perguntei o que eles desejavam. E assim, ele disse: Bom dia. Eu vim pegar o sol que você me prometeu na noite passada. Me arrepiei todo naquela hora. Aquele senhor franzino era o próprio lobisomem. Meus olhos se encheram de lágrimas. Rapidamente, fui até a cozinha e peguei um pouco de sal que ainda estava em sua embalagem. Saí para fora e lhe entreguei. Ele me agradeceu e antes de ir, eu falei: Agora, por favor, faça-me um único favor. Nunca mais retorne para me assombrar novamente. Caso isso volte a se repetir, terei que tomar atitudes drásticas. O velho me olhou e falou com a sua voz um pouco distorcida: Se eu voltar aqui novamente, ninguém poderá te salvar, nem mesmo Deus. Virou-se de costas e saiu pelaquela estrada, sumindo no horizonte empoeirado. Aquilo que ele falou foi uma ameaça. Disso eu não tenho dúvidas. E por isso que comprei uma arma e ainda hoje espero seu retorno para acertarmos as contas. Porque eu sei que um dia ou outro ele irá voltar, mas não como forma de gente, e sim na forma daquela besta. Boa noite e fiquem com Deus.